Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos retornando para o 4º dia do 7º módulo Mudança de Vida Combatendo a Depressão. Tema principal, se vingar ou perdoar. Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Veio em sua memória algum momento que você disse: eu nunca vou perdoar essa pessoa? Este módulo, melhor dizendo, o 7º módulo, sendo hoje o 4º dia, irá te ajudar a liberar perdão. Como de habitual, peço que você pegue a sua Bíblia, bloco de anotação, caneta, lápis. Vá para o seu local secreto de adoração. Se conecte junto comigo. Vamos agradecer ao Senhor pelos versículos concedidos nesta noite. Os versículos concedidos, nesta noite. Hebreus 10, 30 e Mateus 6, versículo 15. Pai amado, bendito, primeiramente, peço perdão pelas influências do mundo, com palavras, vídeos, mensagens, que aparta de mim todo espírito maligno de imundícia, Pai. Que nos coloque no seu átrio caminho, para que possamos ser curados, justificados, restaurados, curados. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, fazendo com que essas palavras edifiquem, restaurem as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a cura esteja tão próximo quanto a gente planeja ou a gente pensa. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, tome posse dessas palavras. No dia de hoje vamos compreender, perdoar ou se vingar. É o tema do estudo de hoje. Eu conheci alguns veteranos da Segunda Guerra Mundial quando fui pastor na França. Isso é um entendimento para o dia de hoje. Um deles me contou que o trabalho dele era passar após o confronto e se certificar que os soldados inimigos estavam mortos. A guerra lhe trouxe um ódio terrível e um sentimento de vingança contra os seus adversários. Somente quando se converteu que verdadeiramente ele pôde perdoar o que os alemães, durante aquele período de guerra, fizeram contra a sua família, seus amigos e seu país. Muitos, após serem magoados, feridos, ofendidos ou humilhados por alguém, preferem a vingança no lugar do perdão. Quer ser feliz por um momento? Procure vingança. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Não temos o direito à vingança, pois não julgamos com justiça. Isso é algo que pertence a Deus, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quando uma pessoa nos ofende e não procuramos vingança, Deus assume a ofensa para si. Meu irmão, minha irmã, quando você recusa dar o perdão, é como desvalidar o próprio sacrifício de Jesus na cruz. É como se você dissesse: Jesus, eu sei que tu morreste na cruz para perdoar os meus pecados, mas perdoar não é para mim.
Em Mateus 6, versículo 15, diz: mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Observando o ensinamento de Jesus, percebemos que não há outra maneira de recebermos perdão a não ser perdoando também. Agora vamos para a reflexão dos versículos que já até mencionamos. Hebreus 10, 30 e Mateus 6, versículo 15. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 30, a palavra do Senhor diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Preste atenção. Você já ficou muito bravo com alguém sem nenhum motivo? Pensa. Ou você alguma vez já dirigiu num trânsito engarrafado? Muitas pessoas têm no fundo do coração uma raiva e um ódio tão forte que chegam a desejar a morte daqueles que odeiam. Mas isso é expressamente proibido nas Escrituras. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 15, diz: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A palavra usada aqui para o ódio significa desprezar continuamente. Não implica apenas numa emoção passageira, mas num ódio profundamente enraizado. A Bíblia não está dizendo com isso que ter raiva é sempre um pecado. A ideia contida nesta passagem de 1 de João é aquela da raiva profunda e do ressentimento continuado. É a ideia de desprezar constantemente alguém. Algumas pessoas são de guardar rancor, embora digam com frequência: não fique bravo. Talvez alguém tenha lhe ofendido ou se aproveitado de você, dando margem a pensamentos como: eu odeio aquela pessoa. Eu gostaria que ela simplesmente morresse. Mas não há lugar para esse tipo de pensamento na cabeça de um crente. Deus diz: a mim pertence a vingança. Você tem que perdoar essa pessoa e deixá-la ir, mesmo que não mereça. Você foi perdoado de uma dívida enorme, você não tem noção quanto a isso. E como filho de Deus, você deve perdoar igualmente os outros. Se realmente tivermos ciência daquilo que Deus fez por nós, então devemos devemos estender esse perdão recebido também aos outros. Olha, preste atenção. Se você estiver ensaiando de novo a mesma mágoa com cada pessoa que lhe escutar, eu tenho uma pergunta. Por que você está fazendo o trabalho de Deus por ele? A mim pertence a vingança, declarou Deus. Presumir de outra forma é presumir que Deus não consegue fazer. Quando nós retribuímos, estamos dizendo: eu sei que a vingança é do Senhor, mas eu não achei que o Senhor ia punir o suficiente. Eu achei que devia resolver essa situação com as minhas próprias mãos. Não é isso que acontece? Posso dizer novamente o óbvio: se a vingança é de Deus, então não é nossa. Você me entende? Deus
não nos pediu para acertar as contas ou retribuir, nunca. Perdão não é dizer que aquele que lhe machucou foi certo. Perdão é dizer que Deus é justo e fará o que é certo. Afinal, nós não já temos bastante o que fazer sem ter que fazer o trabalho de Deus? Também? Olha, Deus odeia a injustiça, a brutalidade, o abuso. No mundo onde os avarentos, os assassinos, os ladrões, os estupradores, os trombadinhas, os fofoqueiros, os que cometem adultério, mentira, agem com o seu comportamento sem vergonha e desprezível. Deus é a última segurança de que a justiça será feita e os malfeitores não triunfarão. Enquanto aqueles que amam e servem a Jesus esperam sua volta com antecipação e alegria, aqueles maldosos descobrirão como é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Eu gostaria que você refletisse. Eu trouxe alguns pontos para você meditar, refletir. Quando somos maltratados, nossa reação animalesca é ir à caça. Instintivamente, dobramos nossos pulsos. Ficar quite só é natural. O que, a propósito, é exatamente o problema. A vingança é natural, não espiritual. Ficar quite é a regra da selva. Dar graça é a regra do reino. A regra da selva, ou a regra do reino, caracteriza sua resposta ao maltrato mais frequente. Dê um exemplo de como você reage ao maltrato. Anote aí. Faça essa meditação, reflexão. A vingança é desrespeitosa. Quando revidamos, estamos dizendo: eu sei que a vingança é sua, Deus, mas só não achei que o Senhor puniria o bastante. Pensei que seria melhor pegar esta situação em minhas próprias mãos. Me deu vontade, Senhor, de resolver isso rápido. O Senhor tem a tendência de ser um pouco meigo. É isso? Preste atenção. Primeiro, você já se sentiu do jeito que eu acabei de descrever? Passar para você? Achar que Deus tem a tendência de ser meigo? Segundo, você já se sentiu assim? Qual foi o resultado? Em que deu isso? Reflita nisso. Você acha isso certo? Resolver as injustiças com as próprias mãos? O perdão vem mais fácil com uma lente de grande abertura angular. José usa uma para ter a figura completa. Ele se recusa a focar na traição de seus irmãos, sem também ver a lealdade de seu Deus. Primeiro, como o perdão vem mais fácil como uma lente de grande abertura angular? O que você me diz? Segundo, como ele é mais difícil com uma teleobjetiva? Preste atenção nesses dois pontos. Irmão, por que você trouxe aqui uns pontos para meditar e a gente trabalhar dentro do caderno? Sim, você precisa olhar para si próprio. Você precisa olhar para si mesmo. Olha, Deus fará as coisas certas. Deus fará o que é certo para a sua vida.
Deus não vai fazer nada que venha a lhe magoar. Ele vai agir de modo certo, certeiro, objetivo, restaurador para a sua vida. Ele vai fazer isso, eu creio, em nome de Jesus. Eu tenho a plena certeza disso. E eu continuo aqui a fazer as mesmas perguntas para a sua vida. Se vingar ou perdoar? Que inclusive é o tema deste propósito. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, minha irmã, esta declaração de Jesus salienta o fato de que o crente deve estar pronto e disposto a perdoar as ofensas sofridas por parte dos outros. Aqui não está dizendo que você deve revidar, tacar pedra, perseguir, açoitar. Não. A palavra diz que nós devemos estar prontos e dispostos a perdoar as ofensas sofridas por parte dos outros. Caso ele não perdoe seu ofensor arrependido, Deus não perdoará e suas orações não terão respostas. Você entendeu? Suas orações não terão respostas. Aqui está um princípio essencial para obtermos o perdão de Deus. Olha, vou trazer mais mastigado para que você possa absorver o máximo da informação muito importante para a sua vida. Se não perdoar, o nosso Pai não nos perdoa, ok? Pronto, isso está claro. Jesus encerra o assunto sobre um vínculo do perdão, acrescentando mais uma condição. Só que agora com uma restrição. A palavra diz, se porém não perdoardes. Se não queremos perdoar os outros, tampouco Deus nos perdoará. Dentro ainda do livro de Mateus, capítulo 6, lá no versículo 12, diz, o Senhor vinculou o perdão de Deus ao nosso perdão aos outros. Já no versículo 14, ele reforçou este vínculo com a condição, se perdoardes, o Pai Celeste vos perdoará. E agora não deixou outra opção a todos nós que não seja perdoar. Se, porém, não perdoardes, vosso Pai vos não perdoará. Isso, olha só, hein? Isso condiciona até as nossas súplicas através da oração. Porque na oração devemos tratar dos nossos pecados e também estar disposto a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Olha, Jesus condiciona e restringe o seu perdão a todos nós, ao nosso perdão aos homens. Devemos perdoar. Irmão, eu fui traído, irmão. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus. Se, porém, não perdoardes, Deus não atenderá a sua oração. Não há brechas, meu irmão. Não há escapatória, não há outra opção. Se queremos o perdão de Deus, precisamos perdoar nossos devedores. Se perdoarmos, Deus nos perdoa. Se não perdoarmos, Deus não perdoa. Simples. O entendimento talvez seja simples, porém muito difícil de colocá-lo em prática. Falar em perdão
quando nada acontece, é muito fácil. Mas perdoar exige amadurecimento espiritual e compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos perdoou, porque não poderíamos os outros? Quantas vezes pecamos contra Deus? Quantas vezes pecamos contra os outros? Quantas vezes alguém peca contra nós? Se, porém, não perdoardes, vosso Pai vos não perdoará. Não perdoará. E eu encerro o dia de hoje com este pensamento. Você pode imaginar algo mais terrível do que Deus não perdoar nossos pecados? Sabemos o quanto Ele pagou para que nossos pecados fossem perdoados. Sabemos o quanto Ele nos ama. Sabemos o quanto Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então, por que Ele não nos perdoaria? Porque nós demonstramos que não temos recebido o perdão ou não entendemos o perdão? Olha, meu irmão, minha irmã, Deus é gracioso e não aceita aqueles que não são graciosos. Portanto, perdoe. Perdoe por quê? Se você não perdoar o seu ofensor, Deus não o perdoará. E as suas orações não terão respostas. Aqui está um princípio essencial para obtermos o perdão de Deus, para obtermos o galardão da vida, da esperança, a restauração da vida. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Existem pessoas que são difíceis de perdoar. Por favor, neste momento em que estou orando, amoleça o meu coração pelo Espírito Santo, Pai. Purifica a minha alma de qualquer amargura ou ressentimento e, por favor, capacita-me, Pai, para deixar a dor do passado e perdoar. Agradeço-lhe por esta graça de ser perdoado também, Pai. De também perdoar, Pai. Santo e justo Deus, meu Pai Celestial, estou desconfortável e confortado ao saber que o Senhor fará justiça àqueles que têm abusado dos inocentes, dos fracos, dos privilegiados e dos doentes. Não gosto de ver alguém perdido, Pai, mas gosto menos ainda quando as pessoas maldosas machucam pessoas boas, bondosas e santas. Dei-me a coragem de ficar entre o mal do meu mundo e as suas vítimas, por causa da sua graça e vitória sobre o pecado e a morte. Oro no santo nome de Jesus para que tudo, Pai, tudo seja sarado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.